Olá, meu nome é Tatiana e eu resolvi gravar esse vídeo para fazer um relato sobre o caminho das palestras do professor Hélio Couto. Eu ainda não sou ressonante, ainda não pedi a minha ressonância. Estou terminando o caminho das palestras e estou lendo o livro Mentes Informadas, que o professor pede para a gente fazer isso antes de pedir a ressonância, né? E que eu acho que é bem válido, porque eu vou fazer um relato aqui agora de algumas coisas que estão acontecendo, que eu tenho percebido que estão acontecendo na minha vida depois que eu comecei o caminho das palestras. Eu sempre fui uma pessoa que muito curiosa em relação à espiritualidade, né? Mas ouvi falar muito do professor, mas no primeiro momento eu não procurei ele, não fui atrás dos vídeos. Só ouvia falar e passou. E depois de um tempo, seguindo uma pessoa, né, que fala sobre espiritualidade aqui no YouTube, eu resolvi ver uma palestra ou outra do professor e deixei rodando, né? Mas até então não tinha a intenção de fazer o pedido da ressonância. Só que ouvindo uns relatos e outros, eu comecei, né, a mudar de pensamento em relação à ressonância. E me cadastrei lá no site e comecei a fazer o caminho da palestra. Comecei a ver os vídeos. Nos primeiros vídeos eu deixava passar. Não tinha tanto foco. Acredito que a maioria das pessoas quando começa também fazem isso. Eu colocava lá os vídeos, mas assim, prestava um pouco de atenção, depois não prestava atenção. E no primeiro, no segundo, no terceiro vídeo. Quando foi chegando no quarto e no quinto vídeo, eu vi que aquilo fazia sentido. Eu comecei a sentir algumas coisas diferentes, sabe? Algo nas palestras estava segurando mais o meu foco. Eu estava prestando mais atenção. E eu percebi também que mesmo eu não tendo toda aquela atenção nas primeiras palestras, eu já estava me sentindo diferente. Eu já estava me sentindo mais calma, mais serena. Assim, não é aquela mudança da água pro vinho, né? Mas a gente sente uma pontinha assim de serenidade na vida da gente. Então eu comecei a prestar mais atenção nas palestras e aquilo começou a fazer sentido para mim. Muitas coisas que ele falava e que ele fala, né, até hoje, eu comecei a analisar e falei, verdade, isso faz sentido, né? Era coisas que a gente tinha que aplicar todo dia na nossa vida. Mas dia desses eu vendo uma pessoa falando sobre catarse, sobre sintomas que a pessoa teve depois, na primeira onda da ressonância, depois que já pediu a ressonância, que já estava colocando a onda, né, para tocar em casa, e que estava tendo alguns sintomas, algumas reações dessa ressonância harmônica. E são coisas que já começaram a acontecer comigo, mesmo eu não tendo ainda pedido a ressonância, porque eu quero terminar o caminho das palestras, né? Eu quero fazer tudo certinho, igual o professor pede, e terminar de ler o livro. Eu já estou findando já o caminho das palestras. Acredito que daqui 1 ou 2 semanas eu já peço a ressonância. Mas eu percebi que algumas coisas que as pessoas falavam eram coisas que já estavam acontecendo comigo. Um exemplo, eu estava mais calma, eu estava mais serena, eu conseguia manter mais meu foco nas coisas, eu prestava mais atenção nas coisas em minha volta, na natureza, nas pessoas, eu conseguia ouvir mais, porque a gente tem o péssimo hábito de ouvir as pessoas falar e já responder em cima, né? Ou não deixar a pessoa terminar de falar. E eu percebi que eu já não estava mais fazendo isso, que eu já ouvia mais, que eu já conseguia prestar mais atenção na pessoa, além do que ela estava falando. Eu fiquei mais empática, eu sempre fui uma pessoa empática, mas eu percebi que eu estava um pouco mais empática. É, eu queria, eu queria abraçar as árvores, é um modo de dizer, né? Mas eu me sentia assim uma pessoa amável, calma. Eu tenho um filho pequeno e eu percebi que eu estava mais calma com ele, mais paciente com ele.
E também tem outras coisas que vão surgindo que não são assim tão agradáveis, né? Eu percebi que eu tinha ainda alguns sentimentos que estavam guardados dentro de mim, que eu achava que eu já tinha me libertado, assim, da minha vida, sabe? Que já tinha ido embora. E não, estava guardado no meu subconsciente. Eu comecei a relembrar, a buscar na memória algumas coisas que aconteceram na vida da gente, na minha vida, né? Porque a vida da gente tem altos e baixos, né? A gente às vezes acha que já esqueceu alguma coisa, ou que já perdoou alguma situação, ou que já perdoou uma pessoa, mas e que se perdoou, né, de alguma coisa que aconteceu, que a gente acha que foi, que a gente se culpa demais, mas que na realidade estão bem guardadas, né, no nosso subconsciente. A gente acha que com o tempo as coisas vão indo embora e não vai. Realmente, como o professor fala, nós temos as nossas sombras, né? Elas ficam bem escondidas. E eu percebi que com o caminho das palestras, isso começou a vir à tona, né? Eu me lembrava de situações da infância, por vezes eu demorava a pegar no sono, e outras vezes quando eu acordava de manhã, eu estava muito cansada, sentia um cansaço extremo. Parecia que eu tinha andado a noite toda ou trabalhado a noite toda. Por mais que eu dormisse cedo, né, na noite anterior, eu já tinha feito o teste. Ou se eu fosse dormir um pouco mais tarde, era a mesma coisa. Eu acordava muito cansada. Eu percebi que eu estava tendo mais sonhos, apesar de não lembrar dos meus sonhos, porque eu sou uma pessoa que não lembra de sonhos. Dizem que quando a gente dorme, que todo mundo quando dorme sonha com alguma coisa, mas eu sou uma pessoa péssima em lembrar de sonhos, eu não lembro. E se for um sonho assim muito impactante, eu vou lembrar dele nos primeiros minutos da manhã e logo eu vou esquecer. Tem que ser uma coisa extremamente que prenda o meu foco para eu lembrar pelo menos 2 dias do sonho. Então eu percebi que eu estava sonhando mais, mas eu não lembrava o que era. E eu me pegava chorando às vezes, mas não porque eu estava triste com alguma coisa. Eu sentia, assim, aquela vontade de chorar. E como se eu quisesse tirar algo de dentro de mim. Eu me lembrava de situações que eu vivi com a minha mãe, que eu perdi a minha mãe muito, muito cedo. Eu tinha 13 anos só quando eu perdi a minha mãe. Então, é óbvio que eu tive algumas coisas para enfrentar na vida. Então, eu me pegava nesses momentos com meus irmãos, algumas lembranças de quando eu era muito criança, que não foram boas, e que realmente eu achava que já não fazia mais parte de mim. E elas estavam muito guardadas, muito. Eu tenho muitas crenças limitantes, eu tenho que limpar ainda muitas crenças limitantes. E então isso começou a vir à tona. E eu só fui perceber isso depois que eu ouvi uma pessoa falando dos sintomas que ela teve pós-ressonância. Só que deu um clique na minha mente, porque eu falei, eu ainda não fiz a ressonância e já estou sentindo algumas coisas que essa pessoa também está sentindo já na primeira ressonância. Então, como o professor fala, né, que a gente começar o caminho das palestras antes de pedir a ressonância é muito bom, porque a gente começa a entender algumas coisas. A limpeza já começa nas palestras, né? Você vai tirando algum sentimento dentro de você, porque você está subindo, você está lembrando, se você está vivendo de novo aquilo, é porque estava guardado. E precisa realmente limpar, porque a gente não pode colocar informações novas num lugar que já está cheio. Eu sou uma pessoa que eu não sabia que eu tinha tantas crenças limitantes, eu tenho, especialmente em relação à religião. Eu fui uma pessoa criada na religião, né? Eu, por vezes, não queria admitir, mas eu era uma pessoa religiosa. E hoje eu já me pego mais assim, com menos preconceitos, com mais amor a algumas coisas, algumas situações, mas todo mundo tem crenças limitantes, então paradigmas, né, como diz o professor Hélio, que nós temos que trocar realmente. E eu fico imaginando, se só com as palestras eu já estou desse jeito, eu não sei como vai ser com a ressonância. Eu espero que seja leve, porque por vezes, nesse caminho já de autoconhecimento, que eu já estudo algumas coisas antes mesmo de começar a ver o professor,
mas como o professor é uma pessoa muito abençoada, né? Uma pessoa mesmo que às vezes nem parece ser desse mundo, apesar que nós também não somos desse mundo, né? Nós somos pessoas, somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência humana aqui na Terra, né? Então, mas a gente tem sentimentos, a gente tem todas essas informações que foi colocada na nossa vida, através da nossa família, através da escola, através da religião. E a religião, principalmente, é tanta coisa que a gente tem dentro do nosso subconsciente. Quem foi criada na religião tem muita coisa para limpar. Não é pouca coisa, é muita coisa. Eu mesma achava que eu já tinha me libertado de várias coisas, mas hoje eu vejo que realmente ainda elas fazem parte do meu subconsciente. Então, tem dias que eu paro para pensar, falo, meu Deus, como que eu vivi tanto tempo desse jeito, como que eu acreditei, como é fácil colocar tanta coisa ruim na cabeça da gente quando a gente é criança. Mas, assim, eu tô indo, por vezes, quando eu tinha essas reações, principalmente as negativas, porque reações positivas são boas, né? São positivas. Então, por vezes, quando eu tenho reações negativas, eu tenho vontade de parar tudo. Ai, não vou ver mais as palestras, não quero mais saber desse negócio de autoconhecimento, de espiritualidade, porque mudar não é fácil. Não é fácil, não é fácil se admitir que nós temos crenças, que nós temos muitas coisas ruins guardadas dentro de nós. Não é fácil mudar, mudar dói, é sofrido, não é fácil mudar. Mas aí eu penso bem e falo, não, eu vou continuar. Aí eu passo, porque eu fiquei desempregada por esses tempos também, eu passo o dia vendo o professor, as palestras, eu coloco uma, duas, três, e às vezes eu não entendo o que ele fala, eu volto à palestra, começo tudo de novo, até eu assimilar tudo aquilo que ele está falando. E olha que eu sou uma pessoa que já lê sobre a espiritualidade, desculpa, desde 2012, só que eu nunca levei a sério. Eu sempre começava e parava, começava e parava. Eu fui uma pessoa que procrastinou muito na vida. Então, mas sempre voltando para esse lado da espiritualidade, sempre curiosa, sempre com algumas perguntas, com algumas questões. Mas começava a me incomodar, começava a bater ali na crença, como diz o professor, né? Subir, que eu já não queria mais. Eu falava, não, é melhor viver na ignorância, esse negócio não é para mim. Mas dessa vez eu tô firme aqui nas palestras, por mais que às vezes a cabeça da gente fica aquela confusão, que você não sabe mais se você tá fazendo certo, se você tá fazendo errado. Como eu disse aí, sobe aquelas crenças limitantes, Deus, e se eu tiver pro caminho errado, e se eu estive no caminho certo e eu saí dele? E se o Senhor realmente não estiver aqui? E se o Senhor não estiver nesse lugar, estiver naquele lugar? Então a cabeça da gente começa a fazer algumas confusões que a gente vai ficando por dias assim, até desesperada, digo. Mas daí eu respiro, falo, não, vamos tentar, vamos com calma. Porque eu acho que Deus é um ser de amor, Ele não quer que ninguém viva enganado. Mas a crença bate mesmo e bate forte. Por vezes eu tenho que me lembrar daquela frase que o professor fala, Deus não é aquele velhinho que tá ali em cima com o porrete. Deus é luz, Deus é amor, Deus é uma coisa que não se explica, Deus não é aquilo que a igreja ensina, que ele vai te julgar, que ele... Então, por vezes eu me pego nisso ainda, falo, Deus, e se eu estiver fazendo tudo errado, Deus? E se eu estiver te procurando no lugar errado? E se algum dia eu já estive perto de você e agora estou me afastando? Então, são coisas que o coração da gente às vezes fica pequenininho, mas aí a gente vai tentando assimilar, faz uma respiração, faz uma meditação, no outro dia você já levanta melhor, no outro dia você tá puro amor. Tudo é bonito, tudo é lindo, as árvores são bonitas, seus amigos são bonitos. Amigos é uma palavra muito forte, porque chega um momento da vida que a gente tá nesse caminho da espiritualidade que a gente já não tem muitos amigos, né? Eu sempre fui uma pessoa mais sozinha, então agora é mais eu mesmo.
eu e a minha consciência. Então, é difícil achar com quem conversar, é difícil. Às vezes a gente tem aquele insight assim, quer falar com alguém e não tem com quem falar. Daí você fica falando com você mesma, né? Ou marca num papel e fica ali, né? Nossa, se eu tivesse com quem conversar. Então, até por isso que eu quis fazer esse vídeo, que, né? Nem sei se eu vou colocar ele na internet, mas pelo menos eu venho aqui, eu olho pra ele e eu lembro de que isso vai passar, de que as coisas boas vão melhorar e de que as crianças limitantes, os sentimentos ruins vão passar, que é só uma limpeza, tudo isso vai passar. Eu vou ficar bem, eu vou ser um disco rígido novo, novo, entre aspas, né? Mas pelo menos com 40% novo. Ai, porque é difícil, gente. Não tem com quem conversar sobre essas coisas, porque as pessoas hoje em dia não estão preocupadas, né? Em autoconhecimento ainda. Apesar disso estar crescendo, né? De as pessoas estarem um pouco mais conscientes, eu acho que ainda é muito difícil você achar alguém para conversar sobre isso. Então, é bom quando a gente entra lá no YouTube e vê o pessoal dando seus depoimentos, o pessoal contando como tá sendo pra eles. E a gente vê que a gente não tá sozinho, né? É isso. Eu quero fazer assim um vídeo ou outro pra deixar registrado o que tá acontecendo, porque tem horas que a gente tem alguns insights e se a gente não marca, a gente acaba depois por esquecer, porque é tantos afazeres, né? Casa, criança, e a gente acaba esquecendo. Mas o caminho da palestra é muito importante, muito mesmo. Eu sempre fui uma pessoa que quero pular etapas da minha vida, mas desta vez eu tô fazendo tudo certinho. Eu tô até voltando alguns vídeos, sabe? Porque eu falo, será que eu entendi mesmo? Deixa eu voltar mais um pouco. Será que eu entendi mesmo? Deixa eu voltar mais um pouco. Então tá até atrasando um pouco. Isso é novo pra mim, porque eu não sou assim. Mas o caminho da palestra é importante. Acho que é por isso que o professor já coloca lá que nós temos que fazer todo ele e ler o livro pra gente estar, pelo menos, meio que preparada pelo que vai vir, né? Principalmente eu que tenho muitas crianças, que fui uma pessoa muito... E me apeguei muito nas minhas crianças. Pau é pau, pedra é pedra. Então é difícil de mudar. Mas não é impossível. Se tiver algum acontecimento novo, eu venho por aqui. E espero poder, né, tá contribuindo com alguém. Porque a vida é uma troca, né? E agora os nossos amigos estão todos ali no site do professor, que são pessoas também que estão no mesmo caminho que nós. Então a gente não tá sozinho. É isso, pessoal.